Muito bem, estamos chegando aí no final do ano, né? Então as empresas, hoje muito menos do que antigamente. Eu me lembro antigamente de Júlio Sortica, que está aqui, jornalista. Como é que está o amigo, tudo bem? Tudo bem. Somos contemporâneos. Eu e o Júlio começamos a trabalhar, eu comecei na Zero Hora em 1971, na redação tínhamos lá a Célia Ribeiro, o Paulo Santana, o Lauro Schirmer, o Nelson Sirotsky, que era um gurizinho que frequentava lá e enchia o saco da gente. O Maurício Sirotsky, sobrinho, que era o dono da então RBS, depois da Zero Hora e tal. E a Zero Hora estava engatinhando naquela época, em 71. E eu recebi um convite, porque naquele tempo, para quem não sabe, naquele tempo não era a Rede Globo, não era a RBS quem eram os maiores, digamos assim, meios de comunicação do Brasil, mas sim os diários e emissoras associadas, do Assis Chateaubriand. E eu trabalhava na Zero Hora e fui convidado, olha só, hein? Fui convidado a trabalhar no Diário de Notícias e na Rádio Farroupilha, onde fui até narrador de futebol, por um salário, veja bem, 3 vezes mais do que a Zero Hora me pagava. É para vocês verem como era naquele tempo a relação de forças, né? A RBS, que depois se aliou à Rede Globo e tal, era pequenininha e tal, mas e os diários associados por aquela questão que nós sabemos, né? Que era um condomínio, 23 pessoas que comandavam, não dá certo nunca quando se tenta fazer uma coisa em conjunto coletivo. Mas eu estou dizendo isso aí porque naquela época, né, Júlio, depois nós prosseguimos no jornalismo, então, chegava essa época de fim de ano, as empresas, as grandes empresas, cooperativas e tal, olha, eu não tinha onde colocar mais presentes. De tanto, a Coterijuí, enfim, todas as empresas daquela época, a CRT nos dava, enfim, telefone, até que era uma fábula, que o preço do telefone. Então, hoje não. Hoje as empresas estão com dificuldades para brindar os seus colaboradores, seus clientes preferenciais. E o livro passa a ser uma excelente alternativa. Eu, por exemplo, sou de ler, adoro ler, prefiro ler do que ver televisão. Nem o programa às vezes eu vejo, mas prefiro ler. Então, eu quero dar uma sugestão para vocês de livro. Na semana que vem darei de um outro livro também. Mas, quando a gente fala em CTG, né, logo nós pensamos em patrão de CTG. Na verdade, o CTG não é só composto de patrão. Hoje tem patroas de CTG e a mulher desempenha um papel extraordinário dentro do CTG, o Centro de Tradições Gaúchas, que são muito orgulho para nós, gaúchos também. E eu quero sugerir para vocês um livro de uma amiga nossa apresentadora aqui, a Lília, que fez um livro muito interessante que fala sobre o trabalho, a gestão dos CTGs por parte das mulheres, sob o ponto de vista das mulheres, das patroas. Fala um pouquinho do teu livro, que seria uma bela sugestão, né? Esse livro ele é fruto da minha dissertação, então, no mestrado, fiz um mestrado profissional, ligado à área de gestão cultural. Então, eu trabalhei com as minorias, ou seja, mulheres dentro do CTG, no aspecto desenvolvendo a liderança dentro de CTGs. Então, eu entrevistei 8 mulheres do nosso estado, não só da minha região tradicionalista e também não só aqui de Porto Alegre, mas também tenho patroas dessas 2 cidades. E viajei pelo Rio Grande do Sul entrevistando essas mulheres, entendendo a realidade delas, entendendo as dificuldades, os elementos facilitadores e as características que estavam presentes na atuação da mulher enquanto patroa. Não para denegrir a imagem do homem ou para evidenciar a imagem da mulher, e sim para que a gente possa olhar para a mulher dentro dessa função no CTG e entender quais são os elementos positivos que podem ser também agregados por outras pessoas. Com certeza. Sejam homens, sejam mulheres, sejam jovens ou sejam pessoas mais experientes. Essa coisa de colocar gênero no meio, nós temos mente, cabeça, tanto o homem quanto a mulher, o preto e o negro, o amarelo, então, todos têm cabeça para pensar. Então, eu sou contra essas coisas de favorecer tal gênero, porque o gênero... os maiores ídolos meus são negros, a começar pelo Pelé, pelo Martin Luther King, né? Mandela e tal, enfim, todos pretos. E chegaram, aqui temos o Joaquim Barbosa, quer dizer, então o negro não precisa de cota, não precisa de favorecimento, isso aí sim que é uma discriminação com o negro que tem capacidade, ele tem que ter oportunidade. Então essas coisas de botar gênero é uma coisa discutível, eu nunca gostei dessas coisas. Mas essa é uma grande sugestão para você, tem muitos CTGs em Porto Alegre, né? Que é um presente barato, que vai dar um grande resultado. Então, qual é o telefone, Lília, para fazer um contato para o pessoal, para chegar a ter esse livro, para dar de brinde aí para o pessoal entender um pouco dessa participação da mulher no CTG. E também para os jovens aí que se estudam para participar de concursos. E o jovem está muito, né, no CTG, né? Então, a minha ideia também foi fomentar cada vez mais a participação das meninas, das jovens, como patroas, né? Então, o telefone é 9187 9543. Fazendo contato direto, a gente entrega. Tá certo, sabe como encaminhar. Júlio Sortica, alguma vez botasse bombacha, espora,
guaiaca? Já, mas andar de muito cavalo? raramente, eu sou mais gaúcho urbano, digamos. Gaúcho urbano. Gaúcho urbano. É. Mas eu já tenho, dentro das ideias, já me ocorreu uma sugestão, digamos, de onde o livro da Lília pode fazer, digamos, ter mais disponibilidade. Qual é que é a maior representatividade do gaúcho? Digamos, de uma forma geral, digamos, são as churrascarias. Então, é um contato aí com algumas churrascarias que tem, digamos, algum espaço ali. Pode ter um espaço para oferecer o livro. Não que ela vá comprar para revender, mas que ela faça um sistema, digamos, de oferecer, né? Então, é um local onde vai muito turista e a propósito, eu acho que esse assunto está tocado. Eu li esses dias que é emblemático, digamos, não sei quantos CTGs tem patroas, mas um emblemático é o 35, né? Que, Inclusive, ela está aqui. Márcia eu Borges. fiz a notícia aqui. Realmente, tu liga o C35 ao Paixão Cortes, que é, digamos, em termos visual, digamos assim, o oposto, né? Tem uma patroa. Muita gente não sabe, né? Então, esse é uma abordagem, digamos, muito interessante da gente É diferente, conhecer. Sobre a mulher no CTG, né? Isso é interessante. Bom, fica a sugestão para vocês aí. Mais uma vez o telefone para fazer o contato e o livro chegará até as suas mãos. Aí tem bastante tempo até o Natal. Você não precisa de data para, né, oferecer um livro que será muito bem aceito por quem receber. E aí, Julinho, o que tu anda fazendo, Júlio? Eu agora estou desenvolvendo, digamos, algumas ideias em projetos especiais que não tive oportunidade de desenvolver num período em que estava em atividade normal e padrão, digamos, jornalismo diário. Então, eu tenho participado com mais frequência de ações e ideias para a SEG, Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Tu é vice-presidente lá? Vice-presidente social e de eventos. Nós fizemos agora um evento foi em outubro, 16 de outubro, no Sans Clube, numa parceria, comemorando os 70 anos de fundação da SEG. A entidade passou por um período de reestruturação, agora está reestruturando o seu vamos dizer assim, estatuto para, digamos, normatizar melhor a participação dos associados e também, digamos, expandir as suas ações e não ficar apenas com a questão pela qual é mais conhecida, que é o credenciamento para os jogos, né? Onde enfrenta também dificuldades pelos relacionamentos que a CBF tem, e aí tu sabe que a gente está vivendo o FIFA Gate, o CBF Gate, então a SEG traz, digamos assim, essa reestruturação para que possa também desenvolver outras atividades relacionadas ao universo do cronista esportivo. E alguns projetos especiais também em outras áreas, né, dando consultoria, que é o que é possível também fazer, tendo uma coluna sobre jornalismo no Coletiva, né, onde ali a gente fala sobre as mudanças que estão acontecendo na comunicação de uma forma geral, mas especificamente no jornalismo, que hoje é muito diferente da época, digamos, em que nós começamos. Na maior parte da trajetória. Me lembro assim, por exemplo, assim, eu tive oportunidade que eu trabalhava em 3 jornais, 4 jornais. Hoje em dia, naquele tempo aqui, Folha da Tarde, Folha da Manhã, Diário de Notícias, Jornal do Comércio, 0 Hora, e quem mais tinha? Tínhamos 6, 7 jornais em Porto Alegre. Né? E além das sucursais. Além das sucursais. Eu trabalhei na sucursal do Jornal do Brasil, do Estado de São Paulo e de O Globo. O Globo, fiquei muito tempo no Globo, que era como correspondente aqui no Rio Grande do Sul. Depois em São Paulo, estive na TV Globo lá também em função dessas coisas, esse envolvimento com as sucursais. Trabalhei 6 meses na TV Globo em São Paulo em função da sucursal, que eram poderosas, né? Sim. Quer dizer, o pessoal daqui, eu me lembro que o Figueroa era jogador internacional, e o Anchieta era jogador do Grêmio. E eram as duas grandes figuras aqui, zagueiros, da mesma posição e tal, que era o contraponto entre o Grêmio e o Internacional. E uma vez, o meu chefe da Globo, que agora é chefe da TV Globo lá e tal, até não me lembro o nome dele, mas faz tempo, ele era o diretor, até pouco tempo, diretor de jornalismo da Rede Globo. E ele me pediu assim, faz uma entrevista com o Figueroa e o Anchieta aí. Aí eu botei os dois, meia página para cada um no Globo. Cara, deu uma repercussão. Até hoje o Figueroa, quando me encontra e vem aqui, diz, eu nunca esqueço aquela matéria, porque foi realmente naquele tempo, né? Década de 70, tu projetar algum jogador da dupla Grenal no Rio e São Paulo, era muito difícil. Então, são coisas que aconteceram naquele tempo, e hoje não tem mais, as sucursais fecharam, hoje é um correspondente só, né?
Ou correspondente, ou até, isso eu já comentei num das colunas, essa mudança na comunicação, nem correspondente mais os grandes jornais, as grandes redes têm. Eles optaram por trabalhar com outro sistema, mas aí assim, fecha-se uma porta, abre-se outra. Foram criadas os chamados são as agências de conteúdo. É um grupo ou às vezes 2 sócios que se reúnem e colocam essa disponibilidade de trabalho para um veículo. O custo para o veículo é menor e abre, digamos, essa possibilidade digamos, de profissionais fazerem trabalho para vários veículos. PJ, né? Pessoa jurídica, pessoa jurídica, substituiu a pessoa física. Mas tu abre ali, digamos, canal para jornalistas, né? Nós tivemos uma experiência que ela deu certo durante um determinado tempo, que foi o Cojornal, chamada Cooperativa dos Jornalistas, que, na verdade, essa produzia alguns trabalhos e tinha um veículo, né? Que era o jornal dos jornalistas, né? Mas, como o jornalista não é, na verdade, um bom administrador... É raro o jornalista administrar bem. Então, acabou, digamos, encontrando dificuldades estruturais, administrativas, para se manter, digamos, em evidência, né? O jornalismo realmente mudou muito, mas, enfim, os tempos a gente tem que se adaptar, tem que se adaptar. Ele se adaptou também, a gente se adapta também. E a própria televisão, né? Eu estava vendo uma matéria sobre os Estados Unidos, a CNN, NBC nos Estados Unidos. Hoje, a tendência é acabar a televisão aberta, como nós temos aqui. Quer dizer, hoje, nos Estados Unidos, o pessoal vê mais televisão na internet, né? Telefone, etc., essas alternativas. E a televisão no Brasil também. Aqui, claro, demora às vezes 15, 20, 30 anos para chegar a essas coisas, mas a tendência é a TV aberta acabar. Né? A televisão será muito segmentada. Por exemplo, não há televisão nos Estados Unidos que tenha mais que 10, 15% de audiência. Aqui nós temos ainda uma certa maior evidência de um canal de televisão, que aí fica entre a Record e a Globo. Comunicação em massa. Exatamente, mais 40%, chega a 30 e poucos por cento, mas já teve 80%. Então está reduzindo, isso mostra que estamos nesse caminho. Mas também. Se tu fores analisar, as pesquisas indicam que, digamos, a audiência da TV fechada, digamos, dos canais, ela está aumentando consideravelmente porque tu busca, digamos, aquele nicho. Então, eu acho que o futuro da comunicação é esse, é a segmentação. E o conteúdo, né? Porque a TV aberta é muito sem conteúdo, né? É raras exceções assim, mas o conteúdo, as pessoas não estão hoje mais dispostas a ouvir abobrinhas, elas vão mais naquilo que interessa para elas do ponto de vista profissional, pessoal que vai acrescentar alguma coisa a elas. Vai depender esse crescimento, digamos, essa mudança, um pouco também de uma melhoria no poder aquisitivo das pessoas para que tu possa pagar um canal, digamos. Já no futebol a gente sabe que tem isso. Por que fizeram um estádio maravilhoso, tanto a Arena quanto o Beira-Rio, aí tu vai no Grenal, qual foi o público? Ele foi de 35 mil pessoas, não chegou a 40, mas como tal? É porque muita gente optou, digamos, na verdade, por pagar, digamos, né, paga um Premiere, paga um outro. Como eu. Ou paga ou compra especificamente para aquele jogo. Né, e no conforto de casa tu vê o jogo. Não vai mais ao estádio, porque a gente teve Grenais há 20, 30 anos que tinha 70, 80 mil pessoas no Olímpico e no Beira-Rio. Né? E isso também em função da questão da segurança, né? A pessoa prefere estar em casa, manter os filhos em casa, manter os familiares em casa e garantir. Tirou daqui, eu ia falar que essa questão de segurança, quer dizer, esse ambiente todo que nós... Segurança, quer dizer, a violência, quer dizer, tu andar na rua, eu, por exemplo, a minha filha me deu de aniversário, fiquei sabendo que eu estou aquariana também, por isso que tu é assim, né? Eu sou aquariana. Aquariana Somos também, muito parecidas, então. Pois é, eu sou dia 16 e ela dia 10, não é isso? Eu sou 11. 11, errei por 11 de fevereiro, temos festa aí também em fevereiro. Mas então, na verdade, essa quer dizer, pessoal, por questão de segurança, por questão de comodidade, às vezes tu bota a camiseta do teu time, tu é agredido, não sabe o que vai acontecer contigo, teus filhos, então, realmente, a sociedade brasileira hoje está muito violenta. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, E aí diz que nós somos cordiais. Cordiais em quê? Quer dizer, são coisas complicadas, né? Mas, Júlio, então, muito obrigado pela tua presença, que vai vir mais vezes, vamos conversar, temos alguns assuntos mais específicos, né? Uma contribuição sempre a dar. E eu quero ver se eu trago o Júlio também para fazer mais coisas assim, mais específicas sobre esse segmento que a gente está trabalhando, porque, na verdade, o ano que vem nós temos que alterar algumas coisas, porque, na verdade, tem que se adaptar a novos momentos. E o ano que vem a coisa vai ficar pior do que esse ano ainda. Pelo menos a tendência é essa, o PIB está diminuindo 3%, o ano que vem é 2% para cima, quer dizer, não vai melhorar. A tendência é só piorar, lamentavelmente. E, aliás, com esse governo, o que vai esperar? Quer dizer, ainda hoje, essa semana, o Delcídio Amaral, confidente da presidente, confidente do Lula, confidente das lideranças do PT, aí vem a presidente dizer que ele não tem nada a ver com o governo.
é líder do governo no Senado, no Congresso, e não tem nada a ver com o governo. Ele é um camarada que roubou, que fez o que fez, está aí estampado e ainda estão protegendo. Esse é o país, então não tem como, esse país não tem como dar certo enquanto nós não botar na cadeia aqueles que têm que estar na cadeia. Por exemplo, nos Estados Unidos, estava lendo um artigo essa semana nos jornais. Claro que acontece aqui, mas só que aqui os caras são punidos. Por que não manda esses caras lá para onde é que os caras degolam lá? Daqui a pouco as pessoas estão pedindo isso também. Quer dizer, não tá demais, né, Júlio? É a prova de que, digamos, nós não é levado tão a sério, é que o presidente da CBF, que tinha envolvimento nos casos, ele só foi preso porque os Estados Unidos entraram e onde afetou o quê? A questão da sonegação de impostos, que é grande também no nosso país. Mas o problema, digamos, dessas questões, essa crise política e econômica, infelizmente, ela vai afetar um pouco mais, digamos assim, o setor produtivo. Nós talvez tenhamos uma pequena exceção, vamos ver os números que a Farsul vai apresentar na sua apresentação de final de ano, que talvez seja um dos poucos que ainda tem, digamos assim, mas porque os caras também são criativos, se viram, se foi um mexem, investimento muito grande, tecnologia e tal, são mercados externos, aí, e o mercado externo melhorou pela questão cambial, né? Porque fosse depender da questão da estrutura tributária aqui, não, mas a questão cambial está salvando aí são as chamadas commodities. As commodities internacionais. Nós precisamos avançar um pouco mais também nessa área aí. Né? Júlio, obrigado e até a próxima presença aqui no nosso programa. Um rápido intervalo, já voltamos.